Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre função quadrática, também conhecida como função polinomial do segundo grau. Vamos trabalhar com o esboço do gráfico da função. Gráfico da função do segundo grau. Seja a função polinomial do segundo grau dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b, c pertencente aos reais e a diferente de zero. Nós podemos construir o gráfico da função polinomial do segundo grau através dos seguintes passos, tá? Eu vou te mostrar aqui, que os coeficientes a, b, c vão ser úteis para nós fazermos o gráfico da função do segundo grau, tá? Juntamente aqui com os seguintes passos. O primeiro passo é nós determinarmos a concavidade da parábola, tá? Que pode ser uma concavidade, na verdade, para cima, ou pode ser, na verdade, uma concavidade para baixo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, determinar a concavidade da parábola. A segunda coisa que você vai fazer é determinar as interseções, caso existam, com os eixos coordenados, que são os eixos x e o eixo y. Bom, eixo y, a parábola sempre vai cortar o eixo y, sempre. Já o eixo x, o que determina se uma função corta o eixo x, na verdade são as suas raízes ou raiz, tá? Então, se a sua função tiver raiz, ela vai cortar o eixo x. Se não tiver raiz, ela não vai cortar o eixo x. Por isso que eu escrevi aqui, caso existam interseções, tá? E o terceiro e último, você aqui vai descobrir as coordenadas do vértice da sua parábola, ou seja, tá? Se a sua parábola é decrescente, de repente ela vai virar crescente, ou então, se ela começa a crescer, vai chegar uma certa hora que ela vai começar a decrescer, tá? Então, esse ponto aqui, que é por onde passa o eixo de simetria, ele é chamado de vértice da parábola, tá? Então, uma vez que você encontrou o A, o B e o C, tá? Você vai conseguir determinar aqui, na verdade, esses três passos, que é o primeiro, o segundo e terceiro. E, consequentemente, você vai conseguir aí fazer o esboço da sua parábola, tá? Vou te apresentar agora aqui uma animação, tá? No GeoGebra, onde nós vamos tratar aqui, na verdade, aqui do A, do B e do C. Bom, então que agora eu estou te apresentando aqui, né, o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y, e você pode perceber aqui que na cor roxa eu tenho um gráfico aqui de uma parábola, tá? Que é uma função do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, essa parábola que você está vendo aqui, ela é a parábola f de x igual a 1x ao quadrado mais 2x menos 1, tá? Então, eu vou te mostrar agora aqui, o que acontece com o gráfico da parábola quando a gente altera os valores dos coeficientes a, b e c, tá? Então, eu quero que você entenda aqui, que quando você for fazer o gráfico de uma parábola, é muito importante você descobrir os valores dos coeficientes a, b e c e saber, na verdade, aí a função de cada um deles, tá? Então, eu quero que você entenda agora aqui comigo, só o valor do a. Então, na verdade, aqui, o a é o que multiplica o x ao quadrado. Então, eu estou falando aqui que o meu a é 1, Perceba que quando eu deslizar aqui, esse valor de a, para a igual a 2, a minha função agora aqui, que era 1x ao quadrado, passa a ser 2x ao quadrado, tá? E perceba que o meu gráfico aqui teve uma alteração. Aqui, vou voltar para o 1, tá? Então, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, quando eu faço o a ficar cada vez maior, o meu gráfico está sendo alterado, tá? Então, quando eu altero o valor do a, acontece alguma coisa com o meu gráfico, tá? Agora, eu vou colocar o meu a aqui, em vez de positivo, eu vou colocar o meu a aqui igual a 0, tá?
E eu falei com vocês aqui durante o estudo de função do segundo grau que o nosso a nunca pode ser igual a zero. Porque se o a for igual a zero, ela vai deixar de ser uma função do segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau. Então, na verdade, o que acontece? O meu gráfico, que era uma parábola, ele agora transforma numa reta, tá? Agora vamos colocar o meu a agora aqui negativo. Olha lá, ó, eu volto a ter uma parábola, tá? E vou fazer ficar cada vez aqui mais negativo. Então, está aqui minha parábola. Então, o que eu quero que você agora entenda aqui comigo é o seguinte, ó, o a, tá, que é o termo que multiplica o x ao quadrado, ele vai informar para mim sobre a concavidade da parábola, tá? Quando o meu a for negativo, aqui ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, qualquer valor negativo, inclusive decimais, tá? A concavidade da parábola vai ser voltada para baixo, tá? Se o a é igual a zero, eu não tenho uma parábola, eu tenho uma reta, por isso que meu a tem que ser diferente de zero. E se o meu a for positivo, qualquer que seja o valor, desde que seja positivo, a concavidade da minha parábola é para cima, tá? Então, espero que você tenha acompanhado aqui, na verdade, o que acontece quando eu vario aqui o coeficiente a, tá? A positivo, concavidade para cima, tá? A negativo, concavidade para baixo. Guarda isso aí, ó, tá? Então, esse que é o papel do meu a, concavidade para cima, concavidade para baixo, tá? Agora, ó, eu quero que nós percebamos agora aqui, ó, o que acontece com o b, tá? O b é o coeficiente que multiplica o termo x, tá? Falei com vocês aqui uma parábola, ela tem um eixo chamado eixo de simetria. Esse eixo de simetria, ele divide a sua parábola em duas partes iguais, tá? O que eu quero dizer aqui, ó? A minha parábola, quando ela tem a concavidade para cima, tá? Ela tem uma parte que é decrescente, tá? Quando chega aqui nesse ponto V, que é o vértice da minha parábola, ela não tem como decrescer mais. E ela passa a ser, na verdade, crescente, tá? Agora, se o meu a for negativo, a história muda. A minha parábola tem uma parte que é crescente. Quando ela cresce, 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 ela não tem como crescer mais, ela começa a decrescer, tá? Então, na verdade, ó, o que eu quero que você entenda agora aqui é o seguinte, ó, voltando agora aqui para o B, tá? O meu B, ó, ele vai informar para mim a forma como o meu gráfico vai cortar o eixo Y, tá? Ou seja, qual braço da parábola, se é o braço decrescente ou se é o braço crescente. Então, olha que legal aqui, olha. Quando o meu B for igual a 1, o meu gráfico corta o eixo Y, tá? Ele está cortando aqui no menos 1, tá? Agora, qual parte do gráfico que corta o eixo Y? A parte decrescente ou a parte crescente? A parte crescente que corta o eixo Y, tá? Perceba agora aqui que, ó, que quando eu faço B positivo, sempre a parte que é crescente que está cortando o eixo Y. Agora, ó, eu vou fazer o meu B aqui ser negativo. Aqui, ó, quando a parábola decresce, ela corta o eixo Y, tá? E aí, quando eu faço o meu B ser negativo, ó, sempre vai ser a parte decrescente que vai cortar o eixo Y. Agora, ó, eu vou fazer o B assumir um valor que não é nem crescente nem decrescente, tá? Valor que não é crescente nem decrescente, ou seja, nem positivo nem negativo, vai ser o meu zero. E aí perceba agora que quando o meu B é zero, o meu eixo de simetria, ele coincide exatamente com o meu eixo Y. Então, a minha parábola ela vai ser simétrica em relação ao eixo Y. Ou seja, vamos pegar a parte decrescente aqui, ó. Decresceu, 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 decresceu. Não tem como mais decrescer. Ela vai o que aqui, ó? Crescer.
E aí você vai perceber que não foi nem a parte decrescente, nem a parte crescente que cortou o eixo y. Por isso que quando b é 0, a minha parábola é simétrica em relação ao eixo y, tá? Fiz aqui ó, com A positivo, com cavidade para cima, vou fazer agora aqui com cavidade para baixo. E aí você vai perceber o seguinte aqui, ó, novamente o b aqui não é 0, a minha parábola ó, é simétrica em relação ao eixo y. Vou fazer agora aqui o meu b, o que aqui, ó, positivo. Ela vai ter que cortar o eixo y na parte crescente. E realmente, aqui, ó, quando eu faço b igual a 1, ó, ou seja, o meu eixo de simetria já veio para o lado positivo de x. Então perceba aqui que ó, a parábola está crescendo, crescendo, crescendo. Ela cortou o eixo y no menos 1 subindo, na subida. Tá? Então quando o meu b é positivo aqui, ó, na parte crescente que corta o eixo y. E aí se eu colocar esse b aqui negativo, o meu gráfico sobe, 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 sobe. Quando chega lá em cima não tem como subir, ele desce. A parábola já vai cortar o eixo y aqui na descida, tá? Então vamos lá. O A positivo, com cavidade para cima. O A negativo, com cavidade para baixo. B positivo, o meu gráfico corta o eixo y subindo. B negativo, o meu gráfico corta o eixo y descendo. E se o B for igual a 0, eu vou ter uma parábola simétrica em relação ao eixo y, tá? Bom, vamos falar agora aqui, ó, do valor do C, tá? Qual que é o papel do C? Então agora eu quero que você olhe aqui o seguinte, ó, o C, ele é chamado termo independente. E o meu C, na verdade, aqui vale menos 1, ó. Então se eu colocar agora aqui, ó, menos 2, desculpa, menos 2, o C aqui vale menos 2, ó. Se eu colocar agora aqui, ó, menos 3, o C vale menos 3, tá? Então aqui, ó, meu C negativo, meu C 0 e meu C positivo. Vamos ver agora aqui, ó, qual que é o papel do C, tá? No gráfico da função. Perceba, ó, que o C, ele é o termo independente, tá? Sempre que você colocar 0, 0 na sua função, 0 no eixo x, tá? Você vai ter pontos aonde ela corta o eixo y, tá? Então, quando você coloca 0 aqui na sua função, ó, todos os coeficientes que dependem de x, eles vão dar igual a 0. Então, vai sobrar aqui exatamente o valor de C, que é chamado termo independente. Então, olha que bacana aqui, olha, o meu C aqui agora no E menos 5, olha onde o meu gráfico corta o eixo y, no ponto igual a menos 5. Então, se eu colocar agora aqui, ó, o C igual a menos 4, o gráfico vai cortar no menos 4, tá? Menos 3 vai cortar no menos 3. Se colocar menos 2, vai cortar no menos 2. No menos 1, vai cortar no menos 1. Se eu colocar 0 aqui, vai cortar no 0, tá? E de forma análoga, se eu colocar agora aqui o meu C igual a 1, ela vai cortar no ponto igual a 1. C igual a 2, corta no eixo y igual a 2. C igual a 3, corta no eixo y igual a 3. C igual a 4, corta o eixo y no ponto 4. Igual a 5, corta no ponto igual a 5 no eixo y, tá? Então, o C, meus amados, ele informa aonde que o gráfico corta o eixo y. Então, não confunda o C com o B. O C informa exatamente aonde corta o eixo y, tá? Já o B, ele vai informar a forma com que o gráfico corta o eixo y, se é crescente ou se é decrescente, tá? Espero aí que você tenha entendido qual é aí a função do A, do B e do C, tá? Uma outra coisa aqui, ó, que eu vou chamar aqui a atenção para você é a respeito do delta, tal. O delta, ele informa a quantidade de raízes de uma função do segundo grau, tá? Que é sempre 2. Então, quando o delta é positivo, tá? Aqui, ó, 5, positivo,
você vai ter duas raízes reais, ó. Por isso que o seu gráfico aqui corta o eixo X duas vezes, tá? Agora, ó, quando que, ó, eu estou mudando o B aqui, ó, o delta continua positivo, tá? Então você vai ter aqui duas raízes, tá? Agora, vamos supor que o meu delta aqui deu negativo, tá? Se o meu delta deu negativo, a minha função continua tendo duas raízes. Só que essas duas raízes, elas não são raízes reais. Por isso que o meu gráfico aqui não corta o eixo X, tá? Então, sempre aqui, ó, que o meu delta der negativo, olha lá, ó, ele não vai cortar o eixo X, tá? Então, para você descobrir se uma função corta o eixo X ou não, você vai descobrir as raízes dessa função, tá? E aí tem um outro caso que eu falei com você, ó. Quando delta for igual a zero, a nossa função ela tem duas raízes. Porém, essas duas raízes vão ser iguais. Por isso que o meu gráfico aqui vai cortar o eixo X apenas uma única vez, tá? Por quê? Porque o meu delta deu igual a zero. Então, o x' vai ser exatamente igual ao x duas linhas, tá? Importante, então, você saber isso aqui, lembrar que esse assunto aqui foi abordado na aula passada, tá? Então, o delta positivo vai cortar o eixo x duas vezes. Delta, olha lá, ó, delta positivo, 8, ó, vai cortar o eixo x duas vezes, tá? Se o nosso delta for negativo, a função não corta o eixo x. E se o meu delta for igual a zero, ela vai tocar no eixo x apenas uma única vez, tá? Então, espero aí que você tenha acompanhado aqui o que eu falei para você do coeficiente A, B, C e também do delta, tá? Importante aí você saber essa relação aqui que eu acabei de apresentar para você, tá? Bom, espero aí que você tenha acompanhado aqui essa animação gráfica aqui e daqui a pouquinho nós vamos aqui trabalhar com o esboço do gráfico e vamos utilizar aqui essas informações que foi abordado aqui nesse momento com você. Bom, então você vai guardar aí, ó, o primeiro, ó, espero que tenha ficado claro, né? A respeito do A. Se o A for maior do que zero positivo com cavidade para cima, se o A for menor do que zero com cavidade para baixo, tá? Segundo, as interseções. O eixo X vai ser as raízes da função do segundo grau e o eixo Y é o valor do coeficiente C, que é o termo independente, tá? E aí o vértice da parábola foi o que nós já trabalhamos aqui na aula de hoje, né? Nós descobrimos aqui o x do vértice e o y do vértice, tá? Então, muita atenção aí, ó, tá? Repetindo, guarda isso aí, ó. O A, ele vai falar para a gente aqui, ó, da concavidade, tá? Já o B é maior do que zero, o gráfico corta o eixo Y subindo. B igual a zero, o gráfico é simétrico em relação ao eixo Y. Se o B for menor do que zero, o gráfico corta o eixo Y descendo. E o C é chamado para mim aqui de termo independente. Ele informa onde o gráfico corta o eixo Y, tá? Então, se você guardar, na verdade, aqui esses tópicos, você vai ter facilidade na hora de estar construindo os seus gráficos, tá? Bom, nós vamos fazer agora aqui alguns exemplos que abordam aí os assuntos trabalhados aqui na aula de hoje. Bom, o trinômio y igual a ax ao quadrado mais bx mais c está representado na figura abaixo. A afirmativa certa é... Bom, aqui então, ó, eu tenho um gráfico. Esse gráfico aqui é referente a esse trinômio, tá? Se você perceber bem aqui, ó, nada mais é do que uma função do segundo grau. Então, na verdade, com base aqui nesse gráfico, eu quero descobrir qual que é o sinal do A, do B e do C, tá? Então, vou chegar agora aqui e escrever assim, ó, A, B, C. Eu vou fazer agora aqui uma análise do que está acontecendo com o meu gráfico. A primeira coisa, a concavidade do meu gráfico está voltada para baixo. Então, se a concavidade é para baixo, esse A meu aqui, ele é um A
negativo, tá? Então, já mato a charada aqui, ó, que o meu A, ele é um A menor do que zero, tá? Agora, ó, eu vou analisar o sinal do meu B. Eu vou lá no meu gráfico, na minha parábola, e vou marcar aqui o meu vértice. Aqui, ó, eu tenho um eixo de simetria. Agora, perceba que antes do eixo de simetria, o meu gráfico é crescente. Aqui, ó, ele começa a crescer, 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 crescer. Quando não tem como crescer mais, ele começa a decrescer. Em outras palavras, o meu gráfico ele vai cortar o eixo Y na descida, ou seja, como o gráfico está descendo a parte decrescente, eu mato a charada que esse B meu, ele também vai ser um B menor do que zero, tá? E agora, o eixo Y, ele está sendo cortado exatamente aqui nesse ponto. Esse ponto aqui, ó, ele é o ponto de C. Então, perceba que acima o eixo Y é positivo e abaixo o eixo Y é negativo. Então, esse ponto C, que é onde está no eixo Y, ele também vai ser um ponto negativo. Então, eu mato a charada que o meu C é menor do que zero. Então, seja, tanto A quanto B quanto C são menores do que zero. Resposta letra B. A menor que zero, B menor que zero, C menor que zero. Vamos construir agora aqui ó, o gráfico de algumas funções. Tá? Então, vou seguir todas aquelas etapas que eu falei com vocês aqui. Ó. Primeira continha que eu vou fazer aqui ó, é descobrir os coeficientes A, B e C. O meu A aqui ó, vale 1, o meu B vale menos 4 e o meu C vale 3. Tá? Conclusão que eu tiro até agora aqui, ó. Primeiro, o meu A ele não é positivo, então eu posso saber aqui o seguinte, ó, a concavidade da minha função vai ser para cima. O meu C ele vai falar, na verdade, aonde a função minha vai cortar o eixo Y. Agora, ó, eu vou descobrir aonde que ela vai cortar o eixo X. Para isso, ó, eu vou tentar aqui achar as raízes, tá? Então, vou chegar aqui e calcular aqui, ó, delta igual b² menos 4ac, delta igual, parênteses, menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 3. Então, delta aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 3, menos 12. Então, aqui eu descobri aqui que o meu delta, na verdade, vai valer 4. Como o meu delta aqui deu positivo, sinal que a minha função vai ter duas raízes reais e diferentes. Ou seja, o gráfico vai cortar o eixo x duas vezes. Tá? Então, agora que nós vamos achar aqui, ó, quais são as raízes. Então, vou chegar aqui e escrever, ó, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, x ficou menos, o meu b aqui vai valer menos 4, mais ou menos raiz de delta, raiz de 4, 2 dividido por 2, que multiplica o a, que é 1. Então, daqui eu vou ter ó, menos com menos, mais 4, mais ou menos 2, dividido por 2. Conclusão? 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. X duas linhas, 4 menos 2, 2 dividido por 2, 1. Então, na verdade, achei aqui ó, x' x duas linhas, ou x1 e x2. Vou achar agora aqui ó, as coordenadas do vértice, tá? Que é dado por x do vértice, y do vértice. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos, quem que é o b? Menos 4, dividido por 2, que multiplica o a, que é 1. Então, x do vértice, menos com menos, mais 4. 2 vezes 1, 2. E 4 dividido por 2, 2. Bom,
realmente, ó, é a média das raízes. 1 somado com 3, 4, dividido por 2, 2. X do vértice. Vou achar agora o y do vértice. Menos delta sobre 4a. Bom, não tem que achar o delta de novo, né? Você já achou o delta, ó. Então faz aí com atenção para você ganhar tempo, ó. Então aqui vai ficar menos, quem que é o delta? 4, dividido por 4, que multiplica o a, que é 1. Y do vértice, menos 4 dividido por 4. Y do vértice aqui vai dar menos 1. Então achamos aqui, na verdade, que o nosso vértice, ele vai ter, na verdade, coordenadas x, 2 e y, menos 1. Cuidado com essa ordem aqui, tá? Ó, primeiro vem o x do vértice, depois o y do vértice. Bom, já temos aqui, ó, tudo que é necessário para nós aqui fazermos o nosso gráfico, tá? Então você vai perceber agora aqui o seguinte, ó, que o meu gráfico vai ter concavidade para cima, ele vai cortar o eixo y no ponto igual a 3, vai cortar o eixo x nas raízes 1 e 3, e o vértice dele vai ser 2 e menos 1. Tá? Bom, então aqui está o meu gráfico aqui, ó. Esse pontinho aqui embaixo aqui, ó, ele é o pontinho do vértice. O x do vértice vale 2, o y do vértice vale menos 1. Uma raiz aqui, ó, o x1, que é o x', deu 1, e o x2, x duas linhas, deu 3, tá? E a minha parábola aqui, ó, cortou o eixo y, tá? No ponto C, que é igual a 3, tá? Então esse ponto aqui é o ponto C, tá? Esse ponto aqui é o ponto C. E a concavidade dela é uma concavidade para cima. Letra B. Então vamos lá. Vou chegar aqui e achar o A, o B e o C. O A é menos 2, o B é menos 4 e o C menos 2. Uma vez aqui, ó, que o meu A ele é negativo, a concavidade dela agora vai ser para baixo. O C é aonde corta, na verdade, o eixo Y. E aí agora eu vou descobrir se a minha função corta o eixo X. Para isso, eu vou tentar aqui achar as raízes ou raiz da função. Então, novamente, ó, delta b quadrado menos 4ac, delta igual b quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é menos 2, que multiplica o c, que vale menos 2. Menos 4 ao quadrado vai dar 16. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E aí você vai perceber que o delta aqui é igual a zero. Sempre que o delta for zero, você vai ter duas raízes reais e iguais, tá? Então, uma vez que as raízes vão ser iguais, o seu gráfico não vai ter como cortar o eixo x em dois pontos diferentes, porque esses pontos vão ser iguais. Então, você vai ver que o seu gráfico ele vai simplesmente encostar no eixo x. Tá? Agora, por que ele vai encostar no eixo x uma única vez? Porque essas raízes aqui são iguais. Então, aqui vai ficar ó, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Ó. X igual a menos, o b que vale menos 4. Mais ou menos raiz de delta, que é zero. Raiz de zero vai dar zero. 2 que multiplica o a, que é menos 2. Então, aqui vai ficar ó, menos com menos, mais 4. Mais ou menos zero. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, daqui você vai ter o seu x' exatamente igual ao seu x duas linhas, que é 4 dividido por menos 4. Essa continha aqui vai dar menos 1. Tá? Bom, pessoal, você vai perceber que agora aqui, ó, um fato interessante, tá? É importante que você fique atento agora aqui quando você for calcular o vértice, tá?
que você vai ver aqui uma coisa interessante aqui agora, tá? Nessa situação, quando o delta é zero. X do vértice é menos b sobre 2a. Então, quem que é o x do vértice? Menos o b, que é menos 4, sobre 2 que multiplica o a, que é menos 2. Tá? Então, você vai chegar agora aqui ó, e vai perceber menos com menos vai dar mais 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Você vai perceber que o seu x do vértice ele deu exatamente iguais às raízes. Tá? Então, as raízes e o x do vértice eles são iguais. Isso vai acontecer aqui quando o seu delta for zero. Tá? E um outro fato importante que você vai perceber aqui ó, vai ser quando você for calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Então, aqui vai ficar menos o delta, que é zero, 4 que multiplica o a, que é menos 2. Você vai ver que o seu y do zero vai dar zero. Tá? Então, sempre que o seu delta for zero, o seu x' vai ser igual ao x duas linhas, que também vai ser igual ao x do vértice, e você vai ver que o seu y do vértice ele vai dar igual a zero. Tá? Então, aqui eu descobri ó, que as coordenadas do vértice vai ser menos 1 e 0. Então, agora que nós vamos fazer aqui o nosso gráfico. Com cavidade para baixo, vai cortar o eixo y no ponto igual a menos 2, vai ter que passar pelo menos 1 e vai ter vértice menos 1 e 0. Tá, ó? Vamos analisar esse gráfico agora então aqui. Ó. O que está acontecendo aqui? Ó? Com a cavidade dele para baixo, tá? Ele corta o eixo y, corta no ponto C igual a menos 2, tá certinho, ó, tá? O eixo x, ó, ele encosta uma vez? Sim, ó. Quem que é esse ponto aqui, ó? Esse ponto é o x', que é igual ao x duas linhas, que vale menos 1. E ele também aqui vai ser igual ao nosso x do vértice. Tá, ó? Esse pontinho aqui que é o vértice, ó, o x dele vale menos 1 e o y dele vale 0. Tá? E aqui você tem aqui o nosso eixo de simetria. Tá? Que você vai conseguir aqui, na verdade, fazer aqui a sua parábola de forma simétrica. Tá? Então, espere também que você tenha acompanhado aqui também aqui a resolução desse exemplo. Letra C e última, tá? Nós vamos chegar aqui agora aqui e descobrir ó, quem que é o valor do A, do B e do C. Meu A vale 2, o meu B vai valer menos 4 e o meu C vale 3. O A é positivo, com cavidade para cima. O meu C, ele vem falar para mim do eixo Y. Agora eu vou atrás aqui do eixo X, para descobrir se minha função corta o eixo X. Para isso eu vou tentar achar aqui as raízes ou raiz da minha função. Então, delta é igual a quem aqui? Ó? B² menos 4AC. Delta é igual a menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 2, que multiplica o C, que é 3. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos com mais, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, você vai ver que o seu delta aqui, ó, ele deu negativo, menos 8. Cuidado com isso aqui, tá? Ó. Quando o delta está negativo, a sua função tem duas raízes, porém elas não são reais, ou seja, não vai cortar o eixo x. Então, tem gente que para o exercício por aqui. Ó. Você não vai parar o exercício, tá? Ó. Você vai continuar fazendo tudo, você vai conseguir fazer o gráfico ainda. A única coisa que vai acontecer é que você não vai conseguir achar as raízes. Então, está aqui, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos, quem que é o b? Menos 4. Mais ou menos raiz de delta, que é menos 8, dividido por 2, que multiplica 2. Essa continha aqui, ó, ela não tem solução nos números reais. Não existe raiz quadrada de número negativo. Tal. Por isso que essa função aqui não tem raiz real. Se não tem raiz real, o que você vai concluir aqui? Ó? Não corta eixo
x. Ela não vai cortar o eixo x. Ela vai ficar flutuando, tá? E aí agora aqui, ó, ela vai ter vértice? Vai. Então você vai chegar aqui e calcular ó, o x do vértice e y do vértice. Quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Menos, quem que é o b? Menos 4. 2 que multiplica o a, que é 2. Ó. Então, x do vértice, menos com menos, mais 4. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4, a continha aqui dá 1. Ó. Então, achei que o x do vértice vale 1. Já o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. Menos, quem que é o delta? Menos 8. 4 que multiplica o a, que é 1. Menos com menos, mais 4 que multiplica o a. Aqui, ó, errei aqui, ó. O a não é 1, não. O a, na verdade, ó, é 2, né, ó? Atenção aqui, ó. O a é 2, ó. Então, aqui, ó, 4 vezes o a, que é 2. 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 8, 1. Então, as coordenadas do nosso vértice é 1 e 1. Então, vamos lá. O meu gráfico com cavidade para cima vai cortar o eixo y no ponto igual a 3. Não vai cortar o eixo x e vai ter que passar pelo ponto 1 e 1, que é o vértice da minha parábola. Então, vamos lá. Vamos analisar. Concavidade para cima, correto, tá? Corta o eixo y, corta no ponto igual a 3, tá certinho, ó. Corta o eixo x? Não, tá certo, meu delta é negativo, tá? Não tem raiz real. Esse pontinho aqui, ó, que é chamado de vértice, o x vale 1 e o y vale 1. Então, está aqui o gráfico da minha função, tá? Bom, pessoal, espero aí que vocês tenham acompanhado, na verdade, a aula de hoje, acompanhado a resolução dos exercícios. Desejo aí vocês bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.